Bom, vamos voltar então agora a Brasília com Pedro Canguçu para falar sobre a questão das saidinhas que devem ser votadas na semana que vem. Esse projeto das saidinhas deve ser votado na semana que vem no Senado. Boa noite, Pedro. Oi, Leal, muito boa noite a você, a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Como esse texto foi aprovado, então, em caráter de urgência ali na análise no próprio plenário, ele não vai passar pela CCJ do Senado. Mas como houve alteração no texto, esse projeto de lei deve voltar, então, para a Câmara dos Deputados, para uma outra análise ali dos parlamentares e, em seguida, vai à sanção presidencial. Estamos falando, então, desse benefício, né, da saidinha, que é um benefício garantido por lei para os detentos que já foram condenados e que cumprem aí o regime no semiaberto e tem pelo menos um quarto da pena cumprida. Esse assunto ganhou força após a morte, então, de um policial militar de Minas Gerais, Roger Dias, que foi morto por um presidiário que estava, então, com esse direito, né, esse benefício aí do saidão, que é garantido por lei. Esse tema gerou, na verdade, atrito entre alguns parlamentares, uns são contra, outros parlamentares são a favor dessa decisão, mas o Ministério Público Federal se manifestou sobre essa decisão e é contra, então, essa extinção do fim da saidia e disse o Ministério Público que é flagrantemente inconstitucional, já que essa medida é garantida por lei e é importante para garantir a ressocialização dos encarcerados. Palavras essas, então, do Ministério Público Federal. Esse assunto deve ficar, então, para ser discutido aqui no Congresso Nacional na semana que vem, já que teve esse feriado de carnaval e houve uma extensão, então, desse feriado de carnaval. Os parlamentares resolveram esticar um pouquinho mais esse feriado e devem retomar somente na semana que vem, já com as agendas aqui, então, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Inclusive, na semana que vem tem uma sessão extraordinária no Senado, já na segunda-feira, para poder apresentar algumas pautas, para poder ter algumas discussões. E no dia 21 tem reunião da bancada feminina aqui na Câmara dos Deputados. Lembrando que os presidentes das casas, né, tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira, podem convocar sessões extraordinárias quando forem necessárias. Mas esse tema, como outros em relação aos limites, né, dos poderes dos ministros do STF, serão temas prioritários que serão discutidos aqui no Congresso Nacional na semana que vem. Leal. Ok, Pedro Canguçu, direto de Brasília. Muito obrigado, Pedro. Uma boa noite para você.